Hello, SOS Vestibular. Good morning, good afternoon, good evening. Professora Michelle aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos, enfim, finalizar, por enquanto, os nossos assuntos de tempos verbais. Vocês perceberam que nos nossos vídeos anteriores nós trabalhamos nas 3 variações de presente e passado. E, obviamente, agora está faltando o futuro, né? E sempre vem essa pergunta, por que o futuro é por último? Por que a gente vê o futuro, no caso do inglês, sempre depois, né? Além da questão cronológica, tem um aspecto estrutural da língua, né? O futuro em língua inglesa, ele é algo mais simples do que o presente e o passado, tá? Então, a gente percebeu, vocês devem ter percebido com os vídeos, que o presente e o passado, eles possuem estruturas específicas. O verbo varia e ele é conjugado de maneira específica. Então, relembrando, lá no presente você acrescentava um S, ES ou IS nas terceiras pessoas do singular. No passado, o verbo muda a sua estrutura, a sua forma, quando ele é irregular. Ou então você acrescenta o ED quando ele é regular. Então, tem uma característica, ou seja, o verbo é conjugado. Quando a gente fala de futuro, isso não existe, tá? O futuro em língua inglesa, ele não tem um aspecto específico, tá? Ele não tem uma variação verbal. Ou seja, para você criar futuro em inglês, você tem que usar um verbo auxiliar. Tem que ter o apoio ou a ajuda de um conectivo, de um elemento que te dá essa indicação de que a ação ainda vai acontecer, tá? Então, o vídeo de hoje vai ser bem curtinho em relação aos outros, em comparação com os outros. E nós vamos ver as 2 formas de futuro que são as mais utilizadas e que entram nessa categoria de Simple Future, tá? Aliás, tem livros gramaticais que trazem o futuro simples, sendo o futuro do will, e tem outros livros que trazem futuro imediato. Então, vocês talvez, depois se você for estudar ou for assistir outros vídeos e ver outros materiais, talvez você encontre essas 2 nomenclaturas. Simple Future, que é o futuro simples, e Immediate Future, que é o futuro imediato, tá? Os 2, hoje em dia, são utilizados quase que de maneira recorrente, né? Não tem uma diferença se você usa um ou outro, mas eu vou mostrar as 2 variações para vocês, tá? Então, relembrando o nosso formato, primeiro uso. Para que a gente usa o futuro? Isso é fácil, né? Então, nós usamos o futuro sempre que você quer descrever uma ação que ainda vai acontecer, né? Então, é uma ação futura. Como eu estava falando, no caso, o verbo principal, o verbo que indica a ação, ele não possui uma forma conjugada, tá? Ou seja, a gente não tem uma conjugação do verbo. O verbo em si, a palavra, não vai mudar. Vamos relembrar, por exemplo, tá? No caso do presente, se eu fosse conjugar o verbo jogar, ele joga. He plays, com S no final. Se eu fosse falar, ele jogou. He played. Tem um ED no final. Tá? No caso do futuro, não tem nenhum acréscimo. Tá? Você não vai mexer na estrutura do verbo. A única coisa que você vai ter que acrescentar é um verbo auxiliar. Tá? Então, por isso que o futuro sempre vai usar ou o will, tá? Que vocês têm bem aqui, que é o que normalmente se convenciona a chamar futuro simples, ou o going to. Tá? Para a gente comparar com o português, vamos pensar. Em português a gente tem 2 formas, né, que são mais utilizadas no processo de comunicação para indicar futuro. Eu jogarei, que é o futuro do presente, é aquela ação confirmada que você sabe que vai acontecer. Ou a gente diz, eu vou jogar. Então, é quando a gente usa o verbo ir para dar essa ideia de uma ação que ainda vai acontecer. Tá? Então, no inglês, a gente tem algo parecido. Will é o futuro presente, né, que é esse futuro que o verbo sofre uma alteração quando você traduz ele para o português. E o going to é essa variação do ir. Tá? Então, alguns exemplos. When I grow up, I will be a veterinarian. Então, quando eu crescer, eu serei um veterinário. Então, observa que o verbo be, ele não mudou. Ele está na forma básica dele, na forma do infinitivo sem o to. Thomas will graduate in June. Então, o Thomas se formará, se graduará em junho. I think you will do well on the test. Eu acho que você se sairá bem no teste, que você fará bem o teste.
com o going to. Maria is going to go to Mexico next week. Observe que aqui eu coloquei esse exemplo de propósito, tá? Em inglês, você pode usar o mesmo verbo em duas formas diferentes. Going e go é o mesmo verbo, é o verbo ir. Só que o going, ele está conjugado no gerúndio, que aqui vai corresponder ao nosso vai, e o to go está no infinitivo, que é o ir. Então, se eu fosse analisar ao pé da letra essa frase, seria: a Maria vai ir para o México na próxima semana. Mas a gente sabe que em português você não faz isso, tá? Então, é só um exemplo para mostrar que no inglês, essa redundância, o que é óbvio que a gente percebe que é o mesmo verbo, ela não é errada. Ela pode ser feita e ela dá essa ideia de um futuro próximo de algo que brevemente vai acontecer. Mas a gente não usa isso em língua portuguesa. Tá? It is going to rain later today. Vai chover mais tarde hoje. I'm going to visit my grandparents this weekend. Eu vou visitar os meus avós este fim de semana. Vocês devem ter percebido que a gente tem o verbo to be, né, o is, am, e depois o going to. Tá? O going to é indo e o verbo to be é o estar ou o ser. Então, ao pé da letra é como se eu dissesse, Maria está indo. Eu estou indo visitar. Só que a gente não usa isso em português, por isso que eu estou traduzindo como eu vou visitar, Maria vai ir para o México, vai chover mais tarde, tá? Para dar essa ideia de como que nós falaríamos em português ao pé da letra, ok? Então, vocês perceberam que os dois verbos auxiliares que a gente usa no futuro é o will e o going to. Qual a diferença de um para o outro? Como eu falei, hoje em dia, você usa os dois de maneira simultânea. Você pode usar tanto um quanto o outro, todo mundo vai entender que você está indicando uma ação que ainda vai acontecer. Então, will a gente usa para ações que foram decididas naquele momento. Então, você acabou de decidir alguma coisa e aí você usa o will para indicar isso. Também se usa o will para oferecer alguma coisa, se oferecer a ajudar, se oferecer a fazer algo. E usa-se o will para expressões como I think, maybe, I'm sure, que seria eu acho, talvez, eu tenho certeza, tá? E aí você usa o will nesses contextos ou nessas circunstâncias. Se você usar o going to, fica errado? Não, todo mundo vai entender, tá? Então, hoje em dia. Então, nesse caso, os exemplos. Will you eat chicken or beef? Você comerá frango ou carne? Né? Carne bovina. Beef é a carne bovina. I'll eat chicken. Então, a pessoa acabou de decidir, ó, eu quero o frango. Tá? Então, por isso que usou-se o will. Maybe he will go to the cinema tonight. Talvez ele irá ao cinema hoje à noite. Tá? Então, são exemplos de uso do will para indicar essa ação repentina que você acabou de decidir ou para oferecer alguma coisa ou com essas expressões que foram mencionadas. E o going to corresponde ao nosso vai, tá? Ao nosso ir. Então, você usa ele quando você tem ações confirmadas ou decisões que já foram tomadas. Então, é aquele futuro planejado que você já sabe que aquilo vai acontecer. Ou para prever fatos, tá? Também é uma possibilidade. Mas, de novo, você também poderia usar o will para indicar essa previsão, tá? Por que eu estou falando isso atualmente? Porque as gramáticas, há um tempo atrás, né, quando se estudava o inglês, principalmente na educação básica, existiu uma separação. No futuro simples, o will você usa só para isso e no futuro imediato você usa só para isso. Só que hoje em dia, com as situações de comunicação e essa questão da gente ter se aproximado muito em vista da tecnologia, da globalização, enfim, da gente ter essa comunicação bem mais acelerada, hoje em dia essa distinção entre os dois usos, ela ficou bem menos notória, tá? Então, você não vê com grande evidência essa diferença entre um e o outro, tá? Então, o going to, ações confirmadas ou previsão de fatos, e aqui alguns exemplos. I'm going to paint the kitchen white. Esse white ficou em letra maiúscula, tá? Foi erro aí na hora do slide. Então, eu vou pintar a cozinha de branco. Tá? Are you going to play soccer tomorrow? Você vai jogar futebol amanhã? Então, subentende-se que a pessoa já tem uma decisão em relação à cor que ela vai pintar o cômodo e em relação à atividade do futebol. Tá?
Aí, para a gente ver um exemplo dessa mudança que eu falei lá no começo, o verbo em si não muda. Observa aqui dois exemplos, com o verbo to go, que é o verbo ir, e o verbo to travel, que é o verbo viajar. O verbo em si, ó, go, 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 não muda. Travel, travel, não importa se é terceira pessoa, se é singular ou se é plural, tá? A única coisa que você tem que escolher, ou que você tem que observar de acordo com o contexto, é se você vai usar o futuro com o will ou o futuro com o going to. Então, a estrutura da frase afirmativa, mesma estrutura de todas que nós vimos até aqui. Frase afirmativa começa com sujeito, depois eu tenho o verbo auxiliar, que é o will, e o verbo, e na sequência o restante da frase, tá? O will, nesse contexto de futuro, ele não tem tradução. Ele só serve para indicar que aquele verbo ou aquela ação deve ser conjugado para o futuro, tá? E corresponde ao nosso futuro do presente. E se você for usar o vai ou o ir, né, o verbo ir como auxiliar, aí tem que ter uma locução. Você tem que usar o sujeito, depois uma das variações do verbo to be de acordo com o sujeito, o going to, que é igual para todas as pessoas, e o verbo principal, tá? Então, aqui vocês veem um exemplo. O verbo em si não sofre alteração. A única mudança, como eu falei, é a escolha do verbo auxiliar, tá? E aí, nas formas interrogativas e negativas, é aquela mesma estrutura que vocês viram em todos os outros vídeos. Vocês devem ter percebido que eu não mudei nenhum slide para a gente seguir esse mesmo padrão, tá? Então, na forma interrogativa, o verbo auxiliar vem para frente, ele vem antes do sujeito. E na forma negativa, tem que ter o não em inglês, que é o not, tá? Então, aqui, se for usar o will vem primeiro, depois o sujeito, o verbo e o complemento, com ponto de interrogação, porque é uma pergunta. E na forma do going to, o verbo to be vem na frente, o sujeito, o going to, o verbo, complemento e o ponto de interrogação, tá? Na forma negativa, eu tenho o não sempre depois do verbo auxiliar, então will not, ou o verbo to be com o não. Não sempre vem depois, para você poder fazer as contrações. A contração de will not fica won't, tá? Então, toda vez que vocês virem essa contração aqui, num texto, numa música, está indicando o will e o não em inglês. O will contraído com a partícula de negação, tá? Exemplo. Will you help me with this exercise? Você me ajudará com este exercício? Will she tell her the truth? Ela dirá ou contará a ela a verdade? Is he going to play Free Fire tonight? Ele vai jogar Free Fire hoje à noite? Are they going to prepare lasagna tomorrow? Eles vão preparar lasanha amanhã? Então, perguntas, tá? Na forma negativa, he will not dance at the party. Ele não dançará na festa. We will not eat beef later today. Nós não comeremos carne bovina, mais tarde hoje. I'm not going to watch Netflix. Eu não vou assistir Netflix. She's not going to go to the supermarket next week. Ela não vai ir, né? Ou ela não vai para o supermercado na próxima semana, tá? De novo, eu coloquei o exemplo do going to go para demonstrar que no inglês não tem problema de ter essa redundância, tá? Você só não pode fazer isso na língua portuguesa, ok? Pessoal, é isso sobre o futuro, tá? Como eu falei para vocês, que seria mais curtinho. Eu vou colocar no ambiente virtual os slides, material de leitura, exercícios. Por favor, estudem, façam um esforço para se organizar, respondam às atividades. É importante a gente ter esse feedback de vocês, se vocês estão entendendo. Se não, qualquer coisa, dá uma postada lá e logo, logo vem os áudios, tá? Agora a gente está fazendo os podcasts, então eu vou colocar também em áudio algumas dicas em relação a esse conteúdo que a gente está vendo agora, ok? Se cuidem, mantenham-se saudáveis, continuem estudando e bye bye!